Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que ainda se encontram aqui na nossa sessão remota, acho muito simbólico que o governador do estado, Wilson Witzel, novamente tente deslegitimar essa casa, tente colocar uma pecha nessa casa sobre os deputados e as deputadas que aqui estão dizendo que não sabemos o que fazemos. É impressionante o quanto que essa tem sido a tônica desde quando o governador Witzel foi eleito. Ele foi eleito achando que esta casa não deveria fiscalizar o seu trabalho, achando que essa casa não tem uma prerrogativa constitucional a cumprir por obrigação de fiscalizar todo o seu desgoverno. É importante dizer isso porque não é a primeira vez que o governador Witzel atenta contra essa casa quando vai a público deslegitimar não só esse processo que corre legitimamente de impeachment contra a sua ingerência, imperícia na saúde pública do Rio de Janeiro, nesse momento de pandemia, que já deixou aí mais de 12 mil pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro. Importante dizer que crime de responsabilidade a gente já tem, não só por ação direta, mas como omissão, por omissão direta do governador Wilson Witzel. E, portanto, essa casa tem o dever constitucional de avaliar a que preço o cidadão fluminense que elegeu o Wilson Witzel no palco do bolsonarismo tem, inclusive, para respaldar todo o debate colocado sobre a responsabilidade política do governador que está ou deveria estar gerindo essa cidade. Então, é muito importante que a gente fale o quanto que esse processo de deslegitimação do poder legislativo ele ganha novos contornos quando o governador Witzel apela ao STF para acabar, para protelar, para suspender o processo legítimo dessa casa em fiscalizá-lo, um processo legítimo dessa casa de impeachment. Estamos aqui como legisladora e legisladores dando a total possibilidade do governador Witzel defender-se, de trazer à luz tudo aquilo que ele disse que era contra. O governador Witzel disse que era contra a corrupção. E a gente vê na saúde pública do Rio de Janeiro vários dos processos de corrupção, inclusive com aval do governador, quando ele requalifica uma organização social que já estava impedida de celebrar contratos públicos. Isso é o governador do estado assinando a possibilidade dessa empresa, que se diz organização social, fazer o que já fazia, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é importante que todos nós, nesta casa, estejamos atentos a toda a lógica que o governador Witzel tenta colocar neste momento de ganhar tempo. Ganhar tempo com quem? Com os deputados e deputadas dessa casa que ele tanto desprestigia. Ganhar tempo para quê? Para conseguir fazer, articulações que não estejam à altura do Estado democrático brasileiro, em especial a nossa Constituição. Ele quer e tenta trazer um velho conhecido secretário para fazer a mediação com essa casa. Essa casa nunca deixou de fazer qualquer tipo de conversa e diálogo com o governador Witzel. O governador Witzel que nunca reconheceu o papel dessa casa de incidir na decisão da política pública que o governador Witzel, como poder executivo, deveria se ater e fazer. Então, só para trazer um elemento a mais para a nossa reflexão no dia de hoje, quanto que o desprestígio, na verdade, é uma política centrada desse governo, quem não lembra a tentativa do governador Wilson Witzel, a partir do seu
partido dentro desta casa de interromper um debate, um mandato democraticamente eleito, como foi a tentativa de cerceamento, de ameaça contra o meu mandato, quando eu denunciei a ONU e a OEA justamente por utilizar helicópteros como plataformas de tiro. Ele rapidamente pediu ao seu partido que entrasse aqui dentro dessa casa com um processo de cassação a uma deputada que tem como obrigação fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar a omissão, fiscalizar a imperícia do governador do Estado. Então, é muito importante relembrar aos colegas, deputados e deputadas nessa casa, que eu fui a primeira pessoa que o governador atentou contra dentro desse espaço legislativo. Hoje, concretamente, quando ele judicializa todo um processo legítimo que essa casa está colocando, ele atenta contra aos 69 deputados e deputadas que votaram a favor do seu processo de impeachment. Ele atenta contra toda a estrutura, inclusive, de uma casa como essa, de fiscalizá-lo. Então, é importante trazer esses elementos para a nossa reflexão, porque não adianta o governador Witzel colocar quem quer que seja para fazer a mediação com a casa se ele não respeita a democracia, se ele não respeita o papel das deputadas e dos deputados aqui nessa casa em fiscalizar a sua imperícia, a sua omissão e a sua gestão completamente equivocada da saúde pública no Rio de Janeiro em plena pandemia. E aí, senhor presidente, importante também lembrar que essa imperícia do governador Witzel tem alguns traços que essa casa precisa aclarar, inclusive no que tange aos contratos que a sua esposa, a primeira-dama do Rio de Janeiro, tem com empresas que estavam ali colocadas nesse processo de pouca transparência com relação à gestão, enfim, aos contratos na saúde pública do Rio de Janeiro. Esse é um elemento importante, central, que essa casa visibilize, explore, inclusive, no que tange ao processo de impeachment do governador, que foi suspenso por hora, mas que voltará com toda a sua legitimidade e importância, porque essa casa legislativa que o governador tenta despossuir, tenta desqualificar do seu lugar de fiscalização, não parará diante de qualquer tipo de ameaça ou de qualquer tipo de perseguição que o governador Witzel possa vir a fazer. E aí, pensando no que esse governador também não vislumbrou, que é o próprio, e a comissão que está aqui investigando com tamanha qualidade todo o processo relacionado ao impeachment do governador Witzel, tudo aquilo do que tange ao empresário de uma das organizações sociais, enfim, a um diretor médico que fez doação para a campanha do Witzel. Ou seja, será que o Witzel estava pagando a conta da sua campanha eleitoral nesse momento de pandemia, fazendo com que a boiada passasse, aí relembrando a ligação do Wilson Witzel com o presidente Bolsonaro, porque, claro, tem uma rusgazinha ali, ególatra, é claro, ego muito inflado de um lado, ego muito inflado do outro, mas, efetivamente, eles tocam a mesma política. Tocam a mesma política privatista, a mesma política militarista, inclusive lembrar aqui que o mesmo governador, esse que apelou ao STF contra o processo de impeachment que rola dentro dessa casa, é o mesmo que nas suas bases, enfim, nas cúpula de poder nas secretarias, que tange ao debate sobre segurança pública, descredibilizou, deslegitimou o STF diante da DPF que suspendeu as ações policiais. Ou seja, é importante, no momento de pandemia, suspendeu com critérios, com protocolos, aquilo que o governador Witzel nunca conseguiu implantar
na segurança pública do Rio de Janeiro, que são protocolos. O único protocolo do governador Witzel, e a gente precisa lembrar, era mirar e atirar na cabecinha. Esse é o governador que tem na sua cúpula o questionamento da ação do STF, mas quando tem que apelar ao STF, ele não pensou duas vezes para judicializar toda uma questão que esta Casa Legislativa está nesse momento debruçada. E aí, por último, mas não menos importante, trazer aqui o fundamental discussão hoje, que é o retorno às aulas, ou deveria ser o retorno às aulas, que o governador Witzel, assim como o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, querem retornar a qualquer custo. Mas não só isso, o que me traz aí o espanto, claro que retornar às aulas num momento de insegurança sanitária, num momento de insegurança também pedagógica, é um desafio enorme para essas escolas, tanto municipais como estaduais, que não têm uma infraestrutura de limpeza, um corpo de limpeza eficaz nesse momento para que tivesse a higienização do local de maneira específica. Mas me causa estranhamento também que esse mesmo governador e esse mesmo prefeito que quer o retorno às aulas de qualquer maneira, foram negligentes e omissos durante toda a pandemia no que tange à segurança alimentar dos seus alunos. Hoje foi anunciado que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro obrigou, condenou, enfim, qual seja o termo mais adequado, mas efetivamente está multando o governador do estado, Wilson Witzel, e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a pagar R$20 mil por dia, por justamente não fornecer a alimentação adequada aos seus alunos em momento de pandemia. Ou seja, se não mata, na ponta do fuzil, a gente viu efetivamente aumentando em cerca de 43% a letalidade policial aqui no Rio de Janeiro durante a pandemia, deixa morrer sem atendimento nos hospitais, nos tais hospitais de campanha que efetivamente o Rio de Janeiro não viu, deixa morrer sem os respiradores, justamente diante de uma gestão fraudulenta desses contratos, mas também deixa morrer os seus alunos sem alimentação. Então, é muito importante que a gente veja que o governador Witzel, ele pratica no Rio de Janeiro uma política de morte, uma política que inviabiliza a sobrevivência das pessoas no momento de pandemia. Então, deixar aqui não só o meu lamento diante da judicialização do processo de impeachment que corre dentro dessa casa de maneira legítima, mas também encarar que o governador Wilson Witzel tem em suas mãos muito sangue. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Obrigado, deputada Renata.